continuar a parte 2 aqui. Por que 1h30 no máximo? Porque se você fizer mais de 1h30, vai chegar uma hora que vai dar um colapso. Aí você vai ser contraprodutivo. Porque o organismo ele vai perder muitos íons, muitos minerais, e vai, com essa desidratação que você vai ter também, você vai ter uma queda na volemia sanguínea, que é no volume de sangue, então o débito cardíaco vai aumentar. E a ressíntese de ATP é quase nula. Aí, qual seria a estratégia? A estratégia seria você colocar um intratreino na forma de um gel de carboidratos com um pouco de proteína. E também você pode usar também um repositor hidroeletrolítico com carboidrato e um pouco de proteína, mais BCA com glutamina em pó. Isso é o que a gente usa para atletas de endurance. E aí isso é intratreino, para você não perder o rendimento. Só que, como eu falei, as pessoas mais bem treinadas, elas oxidam muita gordura, então praticamente não precisa de combustível. Só que também a musculatura dessas pessoas é a base de fibras de contração lenta, fibras vermelhas. São fibras ricas em mitocôndrias e hemoglobinas. Então é uma fibra de resistência prolongada. Só que não é uma fibra de força. Então na hora dela dar um tiro, um sprint, alguma coisa que requer força, como não vai ter combustível, só gordura, ela não vai ter explosão necessária para fazer isso. Mas ela vai ter uma resistência. Se você fizer um treinamento periodizado entre as duas fibras, você consegue ter tanto a fibra branca, num volume satisfatório de explosão de força, e a fibra vermelha também, que é essa fibra que carrega muito oxigênio, muita hemoglobina e é resistente, também está em dia. E essa fibra ela trabalha muito em conjunto com o sistema cardiovascular, porque o fluxo de sangue é contínuo. Essa variação de fibras brancas e vermelhas, e as intermediárias também, elas são influenciadas pelo seu potencial genético. Então não adianta você querer ser o que não foi feito para ser. Você pode ter uma adaptação no treino, né? Claro. Mas aí que entra a genética. Quando tem aquele cruzamento de vários tipos cruzamentos de... Vou perder a linha de raciocínio aqui, meu. Cruzamento de biotipos, né? Aí sim, por exemplo, você pegou uma linhagem do ancestral que era das savanas, sangue ó. Esse daí geralmente eram mais corredores, corriam mais para caçar. Aí você pegou também uma linhagem, apesar do seu sangue ser O, você pegou uma linhagem do sangue B, que eles eram mais, eles já tinham a agricultura, um pouco de pecuária, então aí eles também eram mais fortes, os lenhadores, por exemplo. Então você pegou uma mistura de lenhadores com os caçadores de girafa.
Entendeu? E aí você treina o aeróbico, você treina o exercício de força, de resistência. Mas tem como saber qual que é o seu perfil genético de fibras musculares? Por biópsia muscular. Isso é fácil, você vai lá no laboratório de performance humana, aí o cara enfia uma agulha no seu braço, no seu músculo e faz uma sucção, uma biópsia. E aí ele analisa qual que é o predomínio de fibras que você tem nas musculaturas. Se você tiver mais um tipo de fibra e bater com a sua genética, então você é um atleta especializado para aquela modalidade de resistência, ou se tiver mais fibra branca para força. E aí você faz todo o trabalho nutricional e de treino direcionado para você melhorar o seu potencial genético. Agora, se você não tem o potencial genético para se tornar o que você gosta de ser, você vai ter que se esforçar muito no treinamento. Há uns anos atrás se falava que era impossível mudar a genética. Até os biólogos falavam isso. A genética é impossível se mudar. Só que o projeto Genoma, ele definiu que o estilo de vida predomina em cima da genética. E a epigenética, hoje em dia, ela confirma isso. O que você faz influencia na genética, inclusive a longo prazo modifica a sua parte morfológica. Então, tudo depende. Tudo depende de tudo. Ninguém é igual a ninguém. E uma coisa que eu acho muito errado aí nos treinadores é passar o Ctrl+V e Ctrl+C para todo mundo. O bom treinador, ele vai ter que te ler, vai ter que te interpretar, vai ter que entender, fazer testes com você de qual que é o seu desempenho maior, em que tipo de mais série de repetição, série mais curta, como você se recuperou de uma série de fibra vermelha no treino, tempo de recuperação, como você se recuperou de um treino de série de fibra branca, tempo de recuperação, anabolismo, catabolismo. Vai chegar e passar um treininho que nem teve um comedians. Aqui só tem comedians, velho. Tem um cara com uma camisa da Animal aqui, da Universal, não sabe nem o que é Animal Stack. Não conheceu Animal Stack, eu tomava 2 em jejum. É muito louco, né? Ninguém conhece nothing. Então, meu, você tem que saber orientar o seu aluno de forma coerente. Isso aí é talento, mano, com conhecimento, meu. Não adianta ficar fazendo cópia, né? Não existe 2 RGs iguais. E assim como o ciclo de bomba, né? O que encaixa no receptor de um não encaixa no de outro. Por exemplo, eu não aromatizo. Eu nunca vou ter ginecomastia. Eu posso tomar 3 duras por semana que eu não vou ter ginecomastia. E aí? Por que isso? Mas se eu tomar oxandrolona, eu fico um cocô. Mesmo um pouquinho. Por que isso? Porque depende, né? Individualidade bioquímica. Nessa praia aqui eu já dei muito rolê. Às vezes a gente se finge de bobo, porque o sábio, ele gosta de escutar. Ele ouve. Ele chega na roda, é mesmo? Tá. Mesmo que o cara tá falando errado, você fica quieto e fica só vendo qual é.
Às vezes até aquele mais nó cego sabe alguma coisa diferente que, se você triar aquela informação, vai ser boa para você fazer o seu entendimento e a sua concepção do que é o melhor. Então, saiba ouvir também. Vou dar um exemplo. Um brodão aí das antigas. O cara nem é da área, hein? Mas era um cara que treinava aí, um cara inteligente, vai. Os caras que são inteligentes são foda. É os caras que pensam, né? São os caras que pensam. Os pensadores. Esse brodinho aí, há muitos anos atrás, ele chegou pra mim e falou: porra, quando você faz uma reposição de TRT, se você fizer só o TRT, tá errado. Eu falei: não, por quê? Ele falou: não, porque tem que dar toda a cadeia hormonal antes junto. Tem que dar o pregnolona, tem que dar o DER, até chegar na testosterona. E aí falou, porque cada um desses vai ter um sentido. Quando você entra só com o TRT, toda aquela cascata que vai levar a chegar na testosterona, ela fica inibida. Até o LH e até o FSH tem a sua função, né? Ele tem o seu circuito interno, enquanto ele está girando ali, ele está fazendo algum trabalho em algum órgão. Por exemplo, o LH estimula a célula de Leydig e o FSH de Sertoli. Então, esses dois hormônios participam da fertilidade. E quando você faz um ciclo, todo esse eixo fica inibido. E se você toma, por exemplo, um pós-ciclo com gonadotrofina corione, clomide, serofene, você inibe o hormônio liberador de gonadotrofina. E o serofene, como eu já falei em outro vídeo, ele vai arrombar a fechadura das células de Leydig do intestino. Além disso, o clomide e o serofene, que é o clomifeno, ele inibe níveis de IGF-1, fator de crescimento. E é muito interessante notar que pessoas que têm a testosterona baixa têm o IGF-1 alto nos exames, porque o corpo tenta compensar o anabolismo de alguma forma. Se o IGF-1 está alto e a testosterona está baixa, é que o IGF-1 está tentando manter os fatores de crescimento. Agora, a testosterona baixa, a gente sabe hoje em dia que é por muitos motivos, né? Xenobióticos, plásticos, estresse, as roupas, né? Hoje se fala muito das roupas sintéticas, que elas penetram na pele, né? E tem as nanopartículas de plástico que mimetizam os estrógenos. E aí o corpo faz uma leitura que se tem muito estrógeno é que é testosterona convertida e não é. É, maluco. O bagulho é louco, mas olha o tamanho da marreta. Olha o tamanho da marreta. O lance não é só bater forte. O lance é rapidez. Aí que entra a cintura, toda a cadeia cinética. Vamos trabalhar para melhorar. Nunca é tarde, os homens não envelhecem, eles se oxidam.